Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Hoje nós vamos continuar o estudo do livro de Levítico, terceiro livro da Bíblia, né? Capítulos 3 e 4. No capítulo 3, ele fala da oferta de comunhão. Então, está escrito assim: quando a oferta de alguém for sacrifício de comunhão, assim fará. Se oferecerá um animal do gado, se macho ou fêmea, apresentará ao Senhor um animal sem defeito. Põe a mão sobre a cabeça do animal e será morto à entrada da tenda do encontro. Os descendentes de Arão, os sacerdotes, derramarão sangue nos lados do altar. Vocês podem observar que o sacrifício de comunhão exige também um animal sem defeito e derramamento de sangue, né? Isso é uma preparação para o Cristo que viria. E esse sacrifício de comunhão, ele tem uma regulamentação sacerdotal, meu irmão. E ele tem uma coisa interessante para a gente observar. Significa você estar pacificado com Deus, você vai estar em paz com Deus. E daí se origina a palavra em hebraico shalom, que significa paz e integridade, ou seja, você está se conciliando com Deus. Ou seja, nesses sacrifícios todos, Deus prepara o homem para ir ao encontro dele, se santificando. Com o sacrifício de Cristo, Cristo veio ao encontro do homem, Deus veio ao encontro do homem. Precisa diferenciar isso. E é sempre, meu irmão, oferecer um animal do rebanho como sacrifício de comunhão, macho ou fêmea sem defeito. Se oferecer um cordeiro, ele o apresentará ao Senhor, porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Você vê que o cordeiro aqui tem um simbolismo especial, porque Jesus é o cordeiro vivo, né? O cordeiro imaculado, perfeito e impecável, né? A gente precisa entender essas coisas. No capítulo 4, fala da oferta pelo pecado. E aqui, ele chama a atenção que é aquele pecado sem querer, né? Aquele pecado sem dolo. Diga aos israelitas, quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, assim se fará. Se for o sacerdote ungido que pecar, trazendo culpa sobre o seu povo, dará ao Senhor um novilho sem defeito, como oferta pelo pecado que cometeu. Apresentará o novilho à entrada, à tenda do encontro. E aqui a gente vê que o sacerdote aqui, ele também tinha que se reconciliar, porque ele pecava, ele era um homem, diferente de Jesus Cristo, que é um sacerdote impecável. Então o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e o levará à tenda do encontro. Molhará o dedo no sangue e aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Isso aí, aspergir o sangue 7 vezes, 7 a gente sabe que é sinal de perfeição, né? Então aqui é para aquele que, como é pecar sem querer, pecar sem intenção? Às vezes é por falta de conhecimento, no caso aqui, falta de conhecimento da lei, ou porque ignorou a lei, ou por alguma outra situação. Entretanto, o homem não é condenado, você vê que ele não é condenado pelo pecado que ele comete, mas pelo perdão que ele rejeita. É muito interessante a gente observar isso, e a gente observa que tudo volta-se para Cristo, meu irmão, minha irmã. E uma coisa para a gente observar também, que vocês vão perceber que está muito em Levítico, é a questão do óleo, a questão do azeite. É sempre o azeite da primeira prensa, é sempre o azeite, o melhor azeite, o azeite perfeito. Isso tem uma razão de ser. Tem uma razão de ser, porque aponta lá para o Novo Testamento. Os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, citam Jesus no Getsemane. Mas só Lucas, no capítulo 22, cita que Jesus suou sangue, hematidrose. É um abatimento moral tão grande, uma tensão tão grande, que os músculos esmagam os vasos sanguíneos mais da pele, ele suou sangue. E o que isso tem a ver com isso? Com o Velho Testamento? Tudo a ver, porque se você observar, Getsemane quer dizer prensa do azeite, primeira prensa do azeite, é o azeite mais puro, tanto quanto a gente procura hoje no supermercado para comprar o azeite extra virgem com aquela menor acidez, né? Quanto menor a acidez, melhor. Então, assim aqui no Velho Testamento, é sempre o melhor, a oferta, não importa qual seja o sacrifício, que é melhor
é o melhor do coração. Por isso que Jesus no Getsemane foi a prensa do azeite, suou sangue, vamos dizer assim, o azeite derramado. Mas também podemos dizer que foi a primeira transfusão de sangue, né? E aqui quer dizer para manter a lamparina acesa, o azeite que era usado como óleo de unção, usado para misturar para cura de feridas, para manter a chama acesa, da vela acesa, da lamparina acesa. Então a gente tem esse cuidado. E a gente observa que o sacrifício do holocausto, os elementos eram novilho, carneiro, aves, pão, totalmente consumido e sem defeito. O propósito desse sacrifício: ato voluntário de adoração e expiação pelos pecados, sem intenção em geral. Expressão de devoção a Deus, total entrega a Deus, né? A oferta de cereal, que a gente vai ver ainda, sempre são os grãos da melhor farinha, azeite, incenso, pães assados. E aí, sem fermento. A gente tem que lembrar que o fermento é usado lá em Canaã, era usado em Canaã em certas práticas, tanto na cerveja, e eram usados em cultos pagãos. Tem que ter esse cuidado. Era um ato também voluntário de adoração e reconhecimento da vontade e providência divina. A oferta de comunhão, qualquer animal sem defeito dentro das manadas, vários pães, também ato voluntário de adoração, ação de graça e comunhão, incluir uma refeição comunitária. E aí, meu irmão, aqui a gente já está vendo aqui uma expressão aqui da última ceia de Jesus, das várias vezes que Jesus compartilhou a mesa, o pão, partiu o pão e partilhou a ele próprio, porque suas palavras eram pão vivo, ele é o pão vivo que desceu do céu. A gente vê isso aqui. Oferta pelo pecado, o novilho por sumo sacerdote, a congregação, é uma expiação obrigatória. As outras três eram voluntárias, eram ato voluntário. Essa aqui, a oferta pelo pecado, é a expiação obrigatória pelo pecado específico, sem intenção. Confissão do pecado, que pecado tem nome, né? Perdão do pecado e purificação da contaminação. É todo um sacrifício. Oferta de culpa, carneiro ou cordeiro. Expiação obrigatória pelo pecado sem intenção requer restituição e purificação da contaminação. Fazer restituição e pagar a multa de 20%. Vocês estão vendo aqui que aqui estava instituindo a lei, né? É um ano, instituindo a lei, aqui essa época não viviam ainda na era da graça, mas da lei, mas tudo apontava para Cristo, né? Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos confortando, nos consolando, nos abençoando sempre. Deus nos abençoe. Amém.